Gráfico. Tá pronto? Tô pronto. Gente, eu sou o Lucas. Eu sou o Lucas também. Nós somos amigos. E vamos conheceu no hospital. E a gente vai gravar um vídeo junto hoje. Um hospital que eu trabalhei. Que hoje em dia o Lucas também trabalha lá. E eu e essa pessoa aqui do lado. É muito engraçado, amigo. E agora eu vou abrir meu coração pra você. Eu lembro que quando eu tive pela primeira vez, eu falei, gente, quem é essa gay? O que esse menino tá fazendo aqui? Ele chama Lucas. Ele também é LGBT. E ele também virou recepcionista do hospital. Eu vou ter que competir? Me veio isso na mente, assim, a competição que criou-se na sua mente. Na minha assim, mente. Né? E depois eu conheci essa pessoa. Eu falei, gente, mas eu quero ser amigo dele. E agora? O que eu faço? Por onde começa? Lembra, amigo, que a gente foi na festa do Theo? Lembro. Enfim, o vídeo não é esse. Nós estávamos aqui no bosque e a gente começou a falar de um assunto muito sensível para nós dois. E eu comecei a falar para ele sobre um insight que eu tive com uma outra amiga minha, que inclusive assistiu o canal, oi Vitória, e eu queria compartilhar com vocês. A gente estava falando sobre quando as pessoas vão embora das nossas vidas. E o que eu estava falando para você é que assim, pensa que você é um ser humano que é um quarto branco. E quando uma pessoa vai embora da sua vida, ela foi. Sim. Mas antes disso, você é um quarto branco. E à espera de chegar alguém. Sim. E quando essa pessoa chega, ela traz os móveis dela, ela traz a decoração dela, ela traz as roupas, ela traz o jeitinho dela de viver. Sim. E ela pega esse cômodo, esse quarto branco, e transforma em algo cheio de personalidade. Sim. E chega uma hora que ela vai embora. E aí, quando ela vai embora, ela vai tirando tudo de volta, fazendo as trouxas dela e indo embora. E o quarto fica vazio de novo? E o quarto fica vazio. Só que existe uma frase de um filósofo que fala que um rio não é o mesmo rio quando um homem entra dentro dele, e o homem também não é o mesmo homem depois que entra no rio. Sim. Quando você imagina o quarto branco, depois que essa pessoa que você amou foi embora, se você fizer uma limpeza geral, você vai ver que existem manchas na parede, existem objetos perdidos nas arestas do quarto. Sim. Porque a pessoa, quando ela colocou os móveis dela, eu acho que ela não se importou muito na disposição. Ela foi colocando de acordo com a nossa permissão. Com a nossa permissão, claro. Porque o quarto é nosso, né? Então a pessoa chegou e a gente até por amor, né? Ou pela tentativa de dar certo alguma coisa, a gente vai permitindo que ela vai colocando as coisinhas dela ali dentro. E ela coloca assim o mínimo de cuidado às vezes, né? Ela vai colocando e encostando na parede, deixando as marcas, né? Sim. Quando ela vai embora e ela leva o móvel embora, vai ficar ali a marca do que estava antes ali. Né? E o que a gente faz com isso? É tipo assim, é como se fosse... A gente até permite que ela faça o que ela bem entender quando ela tá entrando, porque a gente... É aquilo que eu falei pra você, né, amigo, no escrito. No final das contas, a gente quer ser escolhido, né? E quando você é escolhido, significa que alguém te olhou diferente. Sim. E quis te enxergar. E quando essa pessoa chega, você permite que ela faça tudo. Que ela suje as paredes, que ela bagunce a sua cama, que ela pinte o quarto às vezes de uma outra cor que você talvez não queria pintar. O quarto é branco. Sim. Né? Sim. E aí, o que sobra depois? Sobra depois você fazer a vistoria do apartamento. E aí que você encontra as achaduras, e aí que você encontra... Não, e a pessoa vai embora e nem se preocupa em ajudar a reparar, né? Em ajudar a reparar. Ela vai embora e já... E te abandona. E te deixa nesse lugar a esmos. Beleza, né? Se vira, né? Se vira. Já tinha a estrutura antes ali, agora você se vira pra consertar, pra reparar. Dane-se o custo,
porque custa muito, muitas vezes é muito caro esse reparo. Só Deus e eu sabemos o quanto custou esse reparo, né? Exato. Mas me faz pensar muito no que uma autora que eu gosto, a Liana Ferraz, falou num texto dela, né? Que eu não vou lembrar ao certo o que ela fala ali, mas que ela no texto ela se lembra de uma situação que ela viveu e ela se vê no presente. E ela pontua no texto, né, que hoje ela tá com o mesmo corpo de outrora, né, ela tá com a mesma estrutura daquele outro tempo. Então se ali já tinha uma estrutura bem formada, agora a gente também tem a capacidade de fazer de novo aquilo, né, de remontar. Transmutar, né? E às vezes até transformar mesmo, Sim. né. A gente fala assim, né, vamos expandir também, né, vamos quebrar algumas coisas aqui, acho que não tá mais legal dessa cor, de repente, porque eu acho que vem daí também, sabe, a pessoa não romantizando o sofrimento, nem nada do tipo, mas todo mundo que vem, a gente aprende algo, a gente pega alguma coisa daquela pessoa. Sim. Né, e aí a gente tem que ter esse filtro também, de saber, né, aquilo que não é bom, e a gente tem que reparar e limpar e, enfim, fazer o que tem que fazer com aquilo ali, ou ficar com alguma coisa também, tipo assim, não é que, né, porque às vezes a pessoa, ela não leva tudo, né, ela pode deixar alguma coisa ali, que fica pra gente. Um objeto perdido, né? E aí, será que pra gente não é útil, né, isso vai das relações humanas também, me faz pensar nisso, assim. Não sei se faz sentido pra você. Amigo, faz total sentido, porque eu me coloco muito nesse lugar de permitir que a pessoa faça morada em mim, e eu também quero fazer morada nela. Sim. E ir embora, tanto a pessoa ir embora do meu apartamento, do meu cômodo interno, do meu coração. Imagine que o cômodo interno é o seu coração, Sim. sabe? E quando eu vou embora do cômodo da pessoa, será que eu realmente quero ir? Porque às vezes a gente fica se apegando a esses detalhes porque a gente não quer ir embora. Porque o ir embora dói, né? O rompimento. E aqui eu não falo o rompimento de você permanecer numa relação que não te faz bem, mas o rompimento de você lembrar que algum dia aquela pessoa fez sentido pra você e hoje em dia não faz mais. Sim. Eu acho que isso é uma das piores dores que tem. E aí eu trago na minha vida pessoal mesmo, às vezes eu costumo fazer uma coisa no meu quarto que eu distraio. Uhum. Então chega uma época do ano que eu vou lá e jogo tudo, pego um sanito de prata, sanito preto, daqueles bem grandes, e vou jogando tudo fora. Uhum. E aí eu acho algumas coisas de eras atrás, sabe? De outras vivências, de outros lugares que eu já visitei, que eu já estive, e aí bate aquela dorzinha. Mas e se eu tivesse permanecido? E se eu tivesse continuado ali, independente se aquilo estava me fazendo bem ou não? Como seria, né? A gente não tem como saber também, eu acho. Porque uma escolha existe no detrimento de outra. É isso, aí vem o ponto que eu tô te falando. Tipo, a pessoa, ela veio, colocou as coisas dela, às vezes ela foi, né, quando ela vai embora, ela deixou alguma coisa ali, e que a gente vai lá e revisita, Sim. E sente toda uma sensação. A pessoa não tá, as coisas ficaram, né? Mas sempre tem algo a se tirar disso. Como que a gente vai lidar a partir disso? Eu fico pensando muito nisso. Nos assim. próximos, né? Nos próximos. E também pensar, né, que se diz respeito à nossa vida, eu acho. Sim. Sabe? A gente estava conversando agora há pouco, né, sobre nossas estadias em empregos, né? E eu falei para ele que quando nós trabalhávamos juntos no hospital, eu era aquela pessoa onde todo mundo sabia da minha vida. E a partir do momento que eu mudei de emprego, eu me tornei a pessoa que eu não quero que ninguém saiba nada sobre mim. E isso abriu minha mente em falar menos e observar mais. E começar a ler o ambiente, né? Sim. E quando a gente começa a ler o ambiente, a gente não lê só o ambiente, mas a gente lê as pessoas como um todo. Sim. E você falou uma coisa muito interessante, que todas as pessoas que vêm, elas nos ensinam alguma coisa. E tem uma frase que eu não vou saber de quem que é, porque eu sou essa pessoa. Eu tenho um repertório, mas eu não sei de onde ele vem. Sim. que é assim, eu sou a soma de todos os amores que eu já vivi. E todos os lugares que eu já morei. Sim. E todas as viagens que eu já fiz. Sim. Então, por mais que aquela pessoa não esteja mais ali, porque ela deixou o cômodo naquele estado, cabe a nós fazermos a vistoria do apartamento, do cômodo interno, entender o que precisa ser arrumado e o que aquela pessoa deixou que é útil. Porque muitas das vezes aquela pessoa, ela fura uma prateleira ali na parede que talvez você nem tivesse pensado, nossa, mas eu precisava disso. Exato, eu precisava que aquela pessoa tivesse feito isso por mim, para eu entender, não, realmente me transformou para um lado positivo, sabe? E o nosso corpo, o nosso organismo, a nossa mente, uma vez eu ouvi isso na minha terapia, que a gente tem uma capacidade de cura muito grande. Quando a gente machuca o nosso joelho,
vai lá, né, faz a casquinha, cicatriza, já era, né, e tudo. A gripe, né, outras doenças que a gente tem, dor de garganta, etc. A gente se cura com medicamento e tal, mas a alimentação a gente vai lá e vai se curando, né? E assim é com a nossa mente, com o nosso coração. A gente também tem essa capacidade imensa e poderosíssima de se curar, de se reerguer. E tá sempre, né, é muito legal pensar nisso, porque por mais que o outro vai lá, fura a parede, colocou o móvel, manchou, marcou, alguma coisa assim, é sempre muito bom lembrar e pensar que aquele espaço tá intacto. Ainda é a parede, né? Transformada, mas ainda é a parede. Passe quem passar, né, venha quem tem que vir, vai quem tem que ir embora, mas tá intacto, é nosso. E o que a gente vai fazer com isso? Tanto, né, deixar outras pessoas visitarem, fazer morada ou não, agora não, daqui a pouco, mais pra frente, né, cada um tempo, mas é um espaço nosso intacto, preservado, e a gente tem como aprender ao que fazer com esse espaço. Né? Quando a gente aprende que é um espaço nosso, preservado, e que a gente pode fazer o que a gente quiser com esse espaço, a gente pode, né, aproveitar para ter nossas experiências. Igual a gente está fazendo aqui hoje, tipo, um domingo, que a gente poderia fazer qualquer outra coisa, a gente tá aqui na praça, no bosque, gravando, olhando. Experienciando, né? Isso tudo a gente está cultivando dentro da gente, nesse espaço nosso, intacto, intocável, que ninguém, por mais que doa, né, mas não consegue, porque a gente tem essa força, não tem um ponto, um limite que a pessoa não consegue atingir, e daí vem. Aí é importante a gente ter a nossa vivência, a nossa bagagem, né, que daí o outro não consegue, a partir daí não consegue atingir mais, e se por acaso o outro for embora, a gente tem como, a partir desse limite, ir voltando aquilo que um dia já foi, melhor, né, transformado, né, mas eu sempre gosto de olhar nisso, né? Pensando em espaço, em coração, parede branca, parede vazia, como espaço preservado, espaço intacto, que ali é nosso. E ali a gente pode escolher quem entra, quem sai, né? Qual decoração colocar, o que plantar, e mudar onde também, levar esse espaço, né? E mudar também, né? Porque às vezes a pessoa que entrou naquele seu coração, naquele seu cômodo branco, fez uma reforma ali, e talvez você gostou daquela reforma que a pessoa fez, e você começa a enxergar a vida de outro lugar. E a gente aprende muito, eu acho, também com o outro, né? Por exemplo, quando eu me apaixonei pela primeira vez, né? A pessoa, ela me ensinou o que é se apaixonar por alguém. Tipo assim, se essa pessoa não tivesse chegado até a minha vida, né? Eu não tivesse conhecido essa pessoa, né? Seria, de repente, uma outra pessoa, mas foi com essa pessoa, e aí eu descobri o que é me apaixonar, sabe? Eu descobri o que é esse sentimento eufórico. Então, assim, beleza, agora eu já sei o que eu espero do outro quando, né, me abrir para outra pessoa, sabe? Sentir aquela sensação, né? É claro que cada um muito esperto na gente e sensações diferentes, né? E a gente vai construindo um perfil, esse me ensinou isso, esse me ensinou aquilo, então eu já sei o que eu quero e o que eu não quero. Mas que me desperta aquela euforia gostosa, sabe? Acho que, nossa, eu quero falar com a pessoa, quero ver, né? Então por isso que cada pessoa realmente vem nesse lugar, né, voltando, e vai nos ensinar alguma coisa, né? Não, igual você falou, né? Foi lá, furou a parede, nossa, não tinha pensado o quanto, né, esse espaço ali eu posso usar para alguma coisa. Pode ser útil, né, transformador em algum aspecto. E você falou uma coisa que é muito interessante, que por mais que eu tenha sofrido isso há anos atrás, e eu esteja sofrendo hoje, ainda é o mesmo corpo. Então se é o mesmo corpo, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Só que transformado em ambientes diferentes. Então, exato. O intervalo entre um acontecimento e outro faz com que você perceba que você não é a mesma pessoa internamente. Sim. Externamente você é, sim, que é o mesmo cômodo, é o mesmo coração, é o mesmo espaço, o mesmo quarto branco. Sim. Mas no final das contas, tudo que aconteceu naquele intervalo fez com que você transmutasse as vivências para uma nova realidade. Exato. Sabe? Exatamente. Talvez eu não queira mais isso. Talvez eu não queira mais aquilo. Talvez isso não faz mais sentido para mim. Sim. E é isso. Tem uma frase muito bonita da Fabíola, acho que é Fabíola Simões, que é uma escritora que eu li um livro dela esse ano e eu fiquei apaixonado, que diz assim: toda vez que, é basicamente, eu não sei se é exatamente assim, mas enfim, toda vez que sua mão entrega flor, fica um pouco do perfume da flor na sua mão. Acho que ele escreveu isso no meu caderno. Você escreveu? Escrevi? Ah!
Mas é que a gente foi lá no Coelho, lembra? Verdade, no Coelho Branco, verdade. É que eu tô sem meu caderno aqui, mas você escreveu. E é muito verdade isso. Nossa, como que Muito pode, verdade. né? As pessoas, elas transformam a nossa vida de uma coisa, de uma forma É que inimaginável. isso, eu acho, né, um vestibulando falando, é muito da evolução do ser humano, né? Sim. Isso é, acho que a espécie, né? A gente tem essa questão, assim, que vai se repassando os ensinamentos, os aprendizados, as experiências. Tanto, a gente é o que a gente é, porque a gente foi criado pelos nossos pais, né? Quando a gente for ter nossos filhos, se for ter, a gente vai repassar aquilo que a gente aprendeu, e aí ele vai aprender com a gente, ele vai ter as vivências dele, vai somar, ele vai repassando, tanto no amor quanto em outras coisas da vida. Então, é meio da espécie. Da espécie, né? O evoluir é da espécie, né? Exato, o evoluir, né? E, instintivamente também, né? Os nossos medos todos, né? A gente não quer passar por problema algum. E o máximo de proteção possível, melhor. Melhor. Mas aí é importante deixar uma frestinha aberta. Frestinha ou frestinha? Frestinha. Frestinha Aí aberta. uma fresta, um lugar ali pra Uma passar. pequena fresta. Fresta, sei lá. Aberta pra deixar a vida entrar também, né? Porque se a gente se fecha completamente, como é que... Onde tem espaço para as coisas acontecerem, para o outro chegar, pra gente ir ao encontro das pessoas. Sim. Também. Isso entra num outro aspecto fora um pouco da coisa do afeto romântico, né, do amor romântico. Sim. Que assim, eu sempre fui uma pessoa que achava que assim, domingo é dia de Deus. Se domingo é dia de Deus, eu não vou fazer nada, eu vou simplesmente ficar quieto. Só que aí, eu conheci essa pessoa. E eu comecei a perceber que toda vez que ele podia, ele postava um storyzinho diferenciado no Instagram de domingo. Ai, uma manhã ensolarada, um texto, um trecho de alguma coisa, uma foto lendo. E eu comecei a ressignificar, né? Então talvez as transformações não sejam necessariamente voltadas, né, pro romântico. As pessoas nas amizades assim, transformam a gente. Porque nunca, gente, jamais que de domingo eu ia sair da minha casa. Pra vir num mato, um lugar cheio de mato, um monte de família comendo pipoca, sabe? Mas hoje em dia, esse lugar se torna tão especial pra mim, o domingo antes da segunda-feira, antes da segunda começar, sim. Sabe? Pra você ver como que as interações no geral, né? A vida no geral muda a gente, né? Total, completamente. E isso é o mais mágico, eu acho, né? Isso é o mais mágico da vida, né? O quanto a gente vai aprendendo ao longo desse caminho, sabe? A gente tem 25 anos, 27, né? 26? 26. Mas 20, né? Na 20 casa e dos poucos 20. anos, né? Assim, quantas coisas a gente vai aprender ainda. E um dia no futuro a gente vai olhar esse vídeo. Isso, amigo, e aí, nossa, tadinho, né? Toda penosa. E a gente vai falar. Duas penosas. A gente vai olhar e vai falar, cara, que legal, né? Ali a gente tinha nossa bagagem e hoje a gente tem tantas outras bagagens, né? Tantas coisas mudaram ou não. Enfim, isso é viver. Eu tinha escrito em um caderninho que eu tenho em casa que a idade dos 20, ela é muito assustadora porque os 20 e poucos anos é a nossa idade de ter experiência. Das decisões também. Isso, tudo que a gente vivencia aqui vai reverberar lá no futuro. Sim. Então, a gente tem que ficar em estado de alerta, mas ao mesmo tempo a gente tem que se acalmar e, enfim, é uma loucura. Sim. É isso. É isso, gente. A gente tenta, né? A gente tenta passar um pouco do que é viver, né? Viver. Nos nossos olhos. Exato. Exatamente. Você gostou? Eu gostei, amiga. Muito bom gravar com você. Será que já tem 20 minutos? Eu tô olhando aqui aquele relógio ali, tá vendo? Tá os graus. Quanto tempo que deu? A gente começou a gravar, acho que era 2 horas, agora é 2h16. Nossa, amigo. Faz 16 minutos de conteúdo. Isso daí vai ficar no vídeo. Esse bastidor. Eu acho que eu vou até colocar uma telinha preta e branca, assim, ó, pra ficar. Ótimo. Mas, amigo, muito obrigado pela. Obrigado pela oportunidade. Olha, sabe que eu adoro. Tudo bem. Viu? E é isso. Sempre especial. Sempre. Amei. Eu fiquei o dia inteiro de óculos, né? Agora eu parei.